A gente aprendeu a nossa vida toda que a gente só vence as batalhas da vida enfrentando elas. Mas a Bíblia, ela mostra uma perspectiva diferente. Existem certas lutas e batalhas que a gente não vence lutando elas, mas a gente vence fugindo. E se a gente não entender isso, a gente vai continuar entrando e perdendo guerras que a gente nunca precisaria nem lutá-las. Bom, muito prazer, eu sou Eduardo Henrique, fundador da Revive Movement, o movimento que existe para conhecer a Cristo e fazer ele conhecido. Então já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, mas principalmente fica até o final, porque esse vídeo, esse conteúdo, ele pode te livrar, ele certamente te livrará de decisões que poderiam te causar um custo muito caro no futuro. E esse é o nosso 5º episódio da nossa série Combatendo o Bom Combate. Nós já vimos sobre lutar a luta certa, sobre alinhar a nossa mente e o nosso coração, blindar eles. A gente já viu sobre a comparação e nós já vimos no último episódio sobre discernindo o nosso combate. E hoje a gente vai aprender que nossos combates, eles às vezes não são vencidos lutando eles, mas fugindo deles. Isso é bem contraditório, mas fica até o final que vai fazer sentido. A Bíblia, ela não manda a gente lutar todas as guerras que vierem na nossa vida. Eu vou dar exemplos de versículos aqui. Em 2 Timóteo 2,22 fala para a gente fugir das paixões da mocidade. A Bíblia não fala para a gente administrar, ela não fala para a gente resistir, ela fala para a gente fugir. Isso já quebra uma mentalidade muito grande, que a gente acha que a gente é forte somente quando a gente enfrenta. Mas, na verdade, isso evidencia uma imaturidade de querer lutar todas as guerras que aparecem na nossa vida. Em 1 Coríntios 6,18 fala para a gente fugir da imoralidade sexual. Novamente, fugir. Então você vê que tem batalhas que a gente não foi chamado para ser forte. A gente foi chamado para ser sábio. E a força, na verdade, ela está em discernir e ser sábio. Porque de nada adianta a gente colocar uma força no lugar errado. A gente ficar resistindo a isso. É falta de sabedoria. A Bíblia fala pra gente fugir de certas coisas. E a gente tem que entender que existem certas lutas e batalhas que a gente precisa fugir e não resistir. E aqui entra um ponto muito importante. Fugir não é demonstração de fraqueza. É demonstração de que a pessoa é uma pessoa sábia e ela é estratégica. Porque em Provérbios 22:3 diz que o prudente vê o perigo e se esconde. Então você vê que uma pessoa madura, uma pessoa sábia, uma pessoa estratégica, ela não brinca com o perigo, mas ela se afasta dele. Isso não anula a fé, isso não anula Deus, mas a gente sabe que se existe um perigo ali, nós não vamos acessar ele, porque isso é estratégia, isso é sabedoria. Isso é óbvio, mas o óbvio ele precisa ser dito. Então, fugir não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria e estratégia. E trazendo para o lado pessoal e prático, quantas vezes nós acessamos lugares que nos afastam de Deus? Quantas vezes nós mantemos conversas que não edificam nada? É fofoca, é falar mal da vida dos outros, são conversas imorais, conversas que não edificam em absolutamente nada. Sabe, coisas que sabemos que não vêm de Deus, mas insistimos nelas. E aí a gente para e se pergunta por que eu tô fraco, por que eu tô me sentindo perdido. Isso não é falta de força, mas é falta de decisão. E a gente quer vencer tudo isso. A gente quer viver o nosso propósito, mas a gente não quer cortar aquilo que pode estar nos afastando do propósito. A gente quer liberdade, mas a gente quer permanecer com as correntes. A gente quer viver tudo aquilo que o Senhor tem pra gente, mas a gente não quer renunciar a nada. Então, aí a gente começa a colocar, a culpa no capeta. É culpa do inimigo. O mundo espiritual tá contra mim. Você é crente, então você não vai colocar a culpa na natureza, Enfim, então a gente começa a colocar a culpa no inimigo, e pode ser sim uma batalha espiritual, só que a gente não pode colocar a culpa no capeta, sendo que a gente também tem a responsabilidade. Nós somos filhos, nós somos amados, nós somos revestidos de poder. O inferno não tem poder sobre nós. Então nós temos que entender que existe o livre-arbítrio. E o que falta, na verdade, é obediência. Não é batalha espiritual. É desobediência. Essa é a maior verdade. Em Gálatas 5,16 fala que se nós andarmos no Espírito, nós jamais satisfaremos os desejos da carne. Então a gente entende que não é somente sobre lutar, é sobre não alimentar. Porque nós vamos lutar contra as nossas vontades, nós temos vontades que não provêm
não edifica, não leva para o propósito, e a gente tem que lutar contra isso. Mas a gente também não pode alimentar, porque se nós alimentamos algo, nós vamos lutar contra isso lá na frente. Então, se a gente não alimenta a nossa carne, a gente não precisa nem lutar. Então, a gente precisa entender, e a resolução para isso está no começo do versículo. Andem pelo Espírito, e assim vocês jamais satisfarão os desejos. Então, andar pelo Espírito é viver uma vida com o Senhor todos os dias. Não é somente tirar um tempo para Ele, mas é uma vida diária, todos os dias, às 24 horas. Não é 5 minutos do seu tempo, é a sua vida. É uma vida de relacionamento. E isso é andar pelo Espírito. Andar pelo Espírito é estar consciente de que o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está presente conosco em todos os lugares, as ocasiões, em tudo. O Senhor está presente. E andar pelo Espírito é manifestar a glória do Senhor. Agradar o Senhor com a nossa vida. Isso é andar pelo Espírito. E assim nós jamais satisfaremos os desejos da carne. Por quê? Quando nós estamos com os nossos olhos fixos no Senhor, aquilo que não vem dele não é agradável, porque a plenitude de satisfação está em Cristo. E isso é a melhor coisa da nossa vida, porque quantas vezes eu mesmo lutava e não conseguia me desprender de um monte de coisa, de procrastinação, de pornografia, de coisas e mais coisas, de distração e um monte de coisa, quando eu comecei a olhar, a ter os meus olhos fixos no Senhor, a andar pelo Espírito, comecei a não satisfazer os desejos da carne. Porque em Cristo há uma satisfação que nós não encontramos em nenhum outro lugar. E quando nós nos enchemos de Deus, nós nos enchemos de Cristo, e nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós começamos a andar pelo Espírito. E assim, consequentemente, jamais satisfaremos os desejos da carne. Mas para isso exige uma posição e uma decisão nossa. Então o passo, depois de entender tudo isso, não é lutar mais, mas é entender da onde nós precisamos fugir. Fugir de certos ambientes, fugir de certos hábitos, fugir de certos ciclos. Então, porque assim, algumas vezes não, né? Sempre nós queremos que o Senhor faça algo, mas a porta que o Senhor vai abrir, muitas das vezes depende da porta que nós precisamos fechar. E a pergunta que eu te faço, e eu me faço também, qual que é a porta que eu preciso fechar? Qual é a porta que você precisa fechar? Qual que é o ambiente que você precisa renunciar? Qual que é a amizade? Qual que são as palavras? Quais são as atitudes? Quais são os hábitos? O que nós temos feito que nós precisamos abandonar, fugir de uma vez por todas? Porque quando nós fechamos aquilo que precisa ser fechado, nós obedecemos, nós abrimos a porta da obediência. E aí nós acessamos a vida que o Senhor tem para nós. Às vezes nós estamos travados em algumas áreas das nossas vidas e nós não entendemos o porquê. Mas às vezes Deus já pediu, Deus já falou, mas nós insistimos em permanecer na desobediência. Então, que de uma vez por todas a gente pare de achar que nós somos fortes o suficiente para enfrentar certas situações. Obviamente a palavra fala que não veio tentação nenhuma sobre nós, que nós não conseguimos vencê-las. Mas algumas tentações são fugindo. A gente não vai lutar tudo, porque senão a gente cansa. A gente precisa entender qual que é a nossa batalha, qual que é o nosso combate, que isso nós vimos nos episódios anteriores. Mas quando a gente lutar o nosso combate, para lutar o nosso combate, muitas das vezes é fugindo deles. Fugindo de certos hábitos, fugindo de certos ambientes. Porque às vezes a gente vai começar a entrar em guerras, em batalhas, em combates que não são nossos. Porque se a gente não fugir, não abandonar, nós vamos continuar batendo e nada vai acontecer. Porque a gente está em desobediência. Então, a pergunta que nós precisamos nos fazer é o que eu preciso abandonar e o que eu preciso fugir. Para que assim a porta que o Senhor tem para a nossa vida se abra de uma vez por todas. E é isso. No final, não é sobre provar que nós somos fortes, mas ser sábio o suficiente para não cair aonde nós já sabíamos, aonde nós não devemos estar. E é isso. No próximo episódio será o penúltimo dessa série. E a gente vai aprender algo muito essencial para sustentar tudo aquilo que a gente aprendeu ao decorrer dessa série, que é sobre permanecer
no processo, porque de nada adianta começar bem e terminar mal. A palavra diz que é melhor o final das coisas do que o início delas. Então nós vamos aprender a permanecer no processo que o Senhor direcionou para nós vivermos. E se você quer ficar por dentro de tudo aquilo que o Senhor tem feito, já se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com 2 a 3 pessoas para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas e edificar essas vidas. Se você quer ver toda a série, se de repente você não viu um episódio e você quer ver essa série completa, combatendo o bom combate, nós temos o cardzinho aqui em cima, nesse lado ou desse lado, que vai aparecer e aí você pode clicar para ver essa série completa. E na descrição do vídeo nós temos 2 links. O primeiro é o link da nossa Revive Store, nossa loja de produtos cristãos, das nossas camisetas. E o segundo link é o link da nossa comunidade, da Revive Movement, que é um movimento de futuros evangelismos e ações sociais. Se você quer fazer parte de tudo isso, existem 3 formas. A primeira, obviamente, a mais importante, é orando sobre esse movimento, orando para que o Senhor derrame sabedoria para cada um de nós. O segundo passo, a segunda forma de você contribuir é você se voluntariando, servindo. O Senhor te colocou dons e talentos sobre a sua vida e se você quer fazer parte desse movimento ativamente, e no link da descrição você pode clicar e você vai ser direcionado para que você possa servir e ser voluntário nesse movimento. E a terceira forma é comprando na Revive Store, porque tudo que nós vendemos na Revive Store é convertido para Revive Movement, para nós podermos fazer esses movimentos. E é isso. Deus te abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família e fique por dentro de tudo aquilo que o Senhor tem feito. É isso, tamo junto.